Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um evangelho, a mais um momento que nós nos encontramos, né? Com a palavra daquele que é o nosso guia, nossa luz, nossa porta, o nosso pastor. Que possamos buscar no conhecimento, a aquisição de valores morais, que possamos buscar a compreensão de tudo aquilo que chega até nós, por que que chega, para que chega, qual o melhor caminho para nós superarmos as nossas dificuldades. O Evangelho do Nosso Senhor nos promove ferramentas necessárias para a nossa superação, para a nossa compreensão, criando assim um conjunto de atitudes que podemos fazer para auxiliar na nossa transformação moral. Nosso evangelho de hoje, nós vamos abordar superficialmente, para não ficar um evangelho muito longo, um tema sobre o aborto. Por que que ocorre, né, aborto? Se existe alguma influência, né, que pode aumentar essa situação de aborto, e o que nós podemos fazer para evitar. Mestre amado Jesus, estamos todos reunidos no início de mais um evangelho. Pedimos a sua bênção, pedimos a sua paz, a sua luz. Esteja conosco durante o evangelho, nos intuindo, nos esclarecendo, alimentando de luz todo esse momento, que todos que poderão ter acesso ao evangelho, os encarnados, os desencarnados, possam receber sua bênção, sua paz. Pedimos por todos os membros dos grupos Prece Espírita Allan Kardec, Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade e os outros grupos do Face, para a página Osmar Pires no Facebook, para o canal Reflexões Diárias no YouTube, para os grupos de WhatsApp, né? Reflexões Diárias, Allan Kardec, Caminho e tantos outros grupos que replicam, para todos os administradores, todos os membros dos grupos, para todas as pessoas que colocam seus nomes, né, a pedido de oração, nos tratamentos espirituais, nos grupos, que essa luz possa envolver cada lar, levando um pouco de serenidade, de paz e de harmonia. Vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje com uma leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atire para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo uma ou duas mãos ou dois pés ser lançado ao fogo eterno. Mateus 18:8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe o cristão, a rigor apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei, e os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas em atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro de qual todo o espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos, paralíticos de berços, que pedem semelhante provas como períodos de refazimento e regeneração,
indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas palavras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente, como o fogo material que existirá na terra, enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Jesus. Vamos então, mestre, iniciar o nosso evangelho de hoje, abordando o tema aborto. Segundo a doutrina espírita, quando caminhamos na terra, nos fluidos carnais, cometemos erros e acertos. Nas nossas relações, adquirimos amigos e inimigos. Muitas vezes, dentro do próprio seio familiar. Viemos à Terra para reparar os nossos erros, para aprender novos valores, né? Crescermos espiritualmente e com a missão de ajudar outras pessoas. E quando chegamos ao fluido carnal, o corpo carnal, muitas vezes nós esquecemos desse planejamento, dessa missão, né? Dessas provas, dessas expiações. Nos envolvemos no nosso egoísmo, né? Nos apegamos exageradamente ao corpo, ao desejo, aos vícios, e levamos uma bagagem para o plano espiritual na hora do nosso desencarne, muito pesada. Muitas vezes adquirimos inimigos que não conseguimos resolver aqui na Terra e partimos para o além-túmulo com inimigos ferozes, ferrenhos. Ao chegar no plano espiritual, a nossa consciência cobra de nós mesmos tudo aquilo que deixamos de fazer, tudo aquilo que descumprimos das leis divinas. Um julgamento forte, severo, em que nós não conseguimos burlar, né? Não vai ter um anjo que não vai nos condenar, não vai ser a Deus que irá nos condenar. É a nossa consciência. Nossa consciência, ela é incorruptível. Ela já nos condena e nos coloca no devido lugar, ou seja, já plasma aonde nós iremos viver no plano espiritual, na erraticidade. Não só o local que nós iremos viver, como também ela vai dar a formação do nosso perispírito, nosso corpo mental, né? De acordo com todo tipo de extravagância e abusos que nós cometemos quando encarnado. Se exageramos em determinados vícios ou mal utilizamos determinados órgãos para fazer o mal, a nossa consciência acaba manchando o nosso perispírito, né? Que influenciará em muito na formação do novo corpo físico no outro processo de reencarnação. E quando, na época do desencarne, quando nós somos muito apegados às vezes à matéria, ou que temos grandes débitos com outros irmãos que previamente já havia desencarnado, alguns até por nossas mãos, ao chegarmos no plano espiritual, somos várias vezes atacados por esses irmãos em processos obsessivos, né? E sofremos pela nossa dependência emocional deles, por estarmos subjugados a ele, por termos cometido, né, erro, falhas. A nossa consciência nos condena a essa subjugação muitas vezes, e somos abusados por longos períodos, décadas, talvez até séculos, e acabamos, alguns, por perderem a razão, não conseguem o equilíbrio.
né? Há casos extremos de perca até da forma física, né? Pelo processo de culpa, de monoteísmo, de um pensamento único, ou às vezes de culpa, ou às vezes de vingança, de desejo, outros por ações magnéticas de outros espíritos, né? Obsessores. Então cria várias situações que podem macular o nosso perispírito e que vai trazer grandes dificuldades para nós no novo processo reencarnatório. Existe uma outra situação que são daqueles espíritos que se tornam inimigos e mesmo no plano espiritual não vão conseguir se acertar. Aquela máxima que falava que inimigo bom é o inimigo morto, esse não é. Esse seria um dos piores, porque o ódio, ele permanece além túmulo, né? Não se extingue com sangue. Então, ao chegarmos no plano espiritual, teremos grande chance de nos reencontrarmos, né? Teremos grande chance pelo nosso débito consciencial. E de alguma forma nós teremos que nos reajustar. Em alguns casos, esse reajuste é feito através do processo de reencarnação no mesmo grupo familiar. O grupo familiar pode ser reencarnado por espíritos afins, pode ser composto por espíritos que não são afins, inimigos, por espíritos pela natureza da prova. Como hoje nós estamos tratando de aborto, nós estamos fazendo um breve relato sobre situações que podem levar ao aborto, né? Para a gente entender por que existem algumas situações que podem nos conduzir ao aborto. Espíritos que ainda têm uma condição moral muito baixa, que já faziam aborto na Terra, né? Algumas pessoas envolvidas nessa área sexual, outras porque não queriam compromissos, né? De certa forma, desencarnam também numa condição não muito favorável, terá que passar por alguns processos de regeneração, mas mesmo tempo, por serem muito apegados às vezes a esse tipo de condição moral baixa, eles podem novamente cair na mesma prova, né? Muitas vezes nós perguntamos, eu queria saber o que eu fiz na vida passada. É só a gente analisar as nossas más tendências nessa vida de hoje, né? Saber quais as nossas más inclinações. Eu gosto de fazer determinada coisa que não é certa. Então, provavelmente, nós já fazíamos antes, né? Não só com os vícios de bebida, mas com aborto, com roubos e muito mais. Então, tem espíritos que ainda recorrem ao aborto por já terem recorrido disso em vidas passadas. Então, agora vamos começar a analisar essa situação de aborto em cada uma desse prisma, né? Existe o aborto que muitas vezes ocorre compulsoriamente, né? Que nós vimos que às vezes muitas mães querem ter os filhos, mas compulsoriamente elas fazem o aborto sem que haja a parte dela, né? Sem que haja uma interação dela. Simplesmente é um aborto espontâneo. Não houve a participação dela no ato abortivo, né? Foi espontâneo. Às vezes alguns tão rápidos, semanas de gestação já é feito o aborto. Alguns ainda vai algum tempo mais longo, ou seja, são abortos espontâneos que não teve a participação efetiva da mãe ou do pai nesse processo abortivo. Essa situação normalmente então nos remete à condição de que esses espíritos que vieram nesse processo para ser abortado, eles não tinham uma ligação, poderia não ter uma ligação às vezes direta com essa mãe, em alguns casos, simplesmente utilizou a mãe para passar por esse processo. São espíritos que tinham deficiências grandes, né, que precisam de vir várias vezes para fazer a correção do perispírito. Então, muitas vezes, ou alguns ovoides, alguns espíritos que vieram por reencarnação compulsória, né, que tinham débitos muito pesados e grandes
né, que teriam grandes problemas físicos que não daria nem para ainda sobreviver na condição atual, utilizam o corpo dessas mães que teriam algum compromisso com essa situação também, que nada acontece ao acaso, que teria esses abortos espontâneos. Então Deus usa essa situação já para começar a reparação desses perispíritos e desses espíritos, né? Sem que haja uma maculação no espírito no perispírito da mãe, porque ela tá servindo apenas de um instrumento de Deus, né? Não é um. Então ela não está praticando um aborto, está acontecendo espontaneamente. Ao mesmo tempo, ela está ajudando alguns irmãos que necessitam desse curto e breve espaço para começar aquele processo de regeneração do seu perispírito. Isso pode ocorrer várias vezes. Depende do grau de necessidade de reparação, do grau de dificuldade desses perispíritos, né? Alguns, mesmo com vários abortos, ainda nascem com sérios e graves problemas de saúde, né? Problemas mentais, deficiência física, porque seus perispíritos foram muito maculados, muito manchados durante a sua existência. E alguns desses foram reencarnados pelo processo de reencarnação compulsória, sem que eles optassem por vir ou não. Eles não tinham mais essa condição de escolher, devido a estarem completamente perturbados, né? Então, Deus assim escolhe, por ser melhor para eles, que eles venham nesse processo. Então, muitas vezes ocorre essa situação. Então, na situação dos abortos espontâneos, em que não há participação da mãe, muitas vezes é no intuito de ajudar esses espíritos que necessitam de várias tentativas de reencarnação. Para cada uma dessa tentativa, ele vai aprimorando. Vai melhorando o seu perispírito, vai ajustando para que ele tenha, então, depois uma condição melhor para vir, para cumprir sua missão, né? Na Terra. Existe uma outra situação de aborto, que são aquelas pessoas que já haviam praticado abortos em vidas passadas, né? E que vêm para não fazer mais isso, mas infelizmente acontece de novamente praticar abortos. Aí nós podemos falar, mas e esses espíritos que vêm então? Por que que eles foram abortados? Por que que não houve essa situação? Porque todos os espíritos que de alguma forma vêm e corre o risco de ser abortado, ou ele tem uma danificação muito grande no perispírito, naquela primeira situação, ou de alguma forma eles já também praticaram um aborto. Então é natural que às vezes aquela mãe que fez muito aborto, ela acaba passando por esse processo, corre o risco também, né, de vir e ser abortado. Os profissionais que trabalham nessa área de aborto, médicos, enfermeiras, parteiros e outros mais que fazem aborto também, né, pessoas que fazem chá e tudo mais, corre o risco também de vivenciar a mesma situação do aborto para compreender que não se deve privar um espírito de viver sob hipótese alguma. Então, nessa outra situação, entraria aquelas mães que já são reincidentes nesse processo de aborto, de não querer filho por vários motivos, alguns por preferências sexuais, porque querem ter atividade sexual muito grande, outros porque não querem, estão passando por dificuldades, não querem enfrentar, outros porque a família às vezes abandona o marido, depois ela não tem como cuidar, outros porque a situação querem manter corpo, né? E aí esses espíritos que vêm e perdem essa oportunidade não estariam sendo vítimas, estariam simplesmente correndo esse risco, uma vez que eles mesmos já de alguma forma praticaram um aborto, né? Ou já fizeram um aborto, então eles estão, através da lei de causa e efeito, passando pela mesma dificuldade que eles já fizeram a outros. Então essa seria uma segunda hipótese, né?
Primeira hipótese, como nós vimos, seria da regeneração dos espíritos muito debilitados, né? Que traria abortos espontâneos. Uma outra hipótese são a reincidência daqueles espíritos que ainda não aprenderam e continuam a fazer aborto, né? Por várias necessidades. E tem uma outra hipótese também, que é na formação da família, como nós vimos, existem espíritos afins e espíritos inimigos, e existe a pura natureza da prova. Quando é esperado um espírito afim, toda a família se une em momentos de alegria, de prazer, de júbilo, esperando o nascimento daquele que virá, imaginando, será que é meu bisavô, será que é não sei quem é, momentos de alegria, de paz e de harmonia. Mas existem situações que aqueles espíritos que vão chegar já traz incomodação. A mãe não sente bem, começa a sentir mal, às vezes tem o desejo de abortar, outras vezes quer dar a criança, né? Mesmo no útero já está querendo doar, outras já pensam que não vai aceitar essa criança, que não quer a criança. A própria criança tem restrição, muitas vezes, com a mãe. Algumas nem aceitam o corpo, acaba desistindo, né? Antes, são um aborto provocado ainda pelo esse espírito. Então, ou seja, são essa relação que existe entre mãe e filho que gera esse conflito interno dentro da mãe que faz com que ela queira abortar. E essa situação ela é causada por vidas passadas, tornaram-se inimigos, né? E pela misericórdia divina, eles ficaram programados de vir numa mesma família, como mãe e filha, como forma de reajuste, né? Como forma de reajuste. E nessa condição, esse é feito uma programação antes, né? Eles recebem todo o amparo, já sabem previamente que virão passar por certas dificuldades, mas que terão apoio da espiritualidade, terão amparo da espiritualidade, para que eles consigam superar, ou pelo menos que minore um pouco esse ódio, essa revolta, né? Para que numa nova reencarnação eles possam então se ajustarem, né? Ou quantas forem necessárias para que haja o ajuste. Porque há situações em que ocorre realmente o aborto, ou ocorre um crime de um dos lados e que acaba falindo essa situação, né? Aí é necessário mais outros processos reencarnatórios, mais sofrimentos, mais dores, até que esse processo de união seja feito. Seremos todos unidos através do amor e através do perdão. E a escola da reencarnação promove essa situação, muitas vezes um pouco dolorosa, angustiosa, cheia de conflito, mas que com o tempo aprendemos a amar para superar. Então, quando esses espíritos que encontram essa dificuldade com esses inimigos, ao chegar perto, a energia já não é boa, daí a não aceitação. É como se nós, a hora que nós abraçamos um amigo, nós sentimos aquela paz, né? Aquela tranquilidade. Mas quando nós chegamos perto de um inimigo, o que que ocorre? Já ocorre, não bate a energia, né? Já repele um ao outro. Agora imagine uma mãe numa situação de que está recebendo num corpo de um espírito que é uma energia diferente da dela. Então há esse distanciamento. Então é onde que provoca a não aceitação. E querendo ou não, a mãe acaba num processo obsessivo, tanto para o bom como para o ruim. Se é que tem um processo obsessivo para o bom, mas ela acaba recebendo influência espiritual. Então vamos falar, a mãe recebe a influência espiritual do espírito que vai reencarnar. Traz paz, traz alegria, mas também traz esse sentimento ruim de raiva, de ódio, né? De não aceitação. E nessa situação, quando é inimigo que traz esse sentimento, ela não deseja ter esse feto, né? Não deseja ter esse espírito. E muitas vezes ela busca a prática do aborto como forma de liberar essa sensação, essa angústia, essa situação que não está lhe fazendo bem.
E quando ocorre, que isso ocorre em famílias que não têm uma base, né, uma base religiosa forte, que não tem valores morais grandes, isso então começa a ficar uma prática mais recorrente, né? Pessoas às vezes intelectualmente grandes, mas não com tanta moral. Infelizmente hoje vários países estão a título de que a mulher é dona do seu corpo, que nós reconhecemos que sim, mas não é dona do direito à vida, né? Mas do seu corpo sim, então teria que ter feito preservar, né, a vida de outras formas, né? Usar de outra situação que não seja o aborto. Uma vez que ficou grávida, aí ela já perde o direito àquela vida. Aquela vida pertence a Deus, não pode ser retirada sob hipótese alguma. Então essas pessoas que às vezes não têm condições, né, de moral, acaba caindo, falindo e praticando o aborto. E aquilo que era para ser um princípio de ajuste, né, desses dois espíritos, promove mais ódio, porque aquele espírito que foi abortado já tinha problemas com esse espírito da mãe e aumenta mais ainda essa dificuldade, né? Lembramos que as dificuldades podem ser dos dois lados. Às vezes a mãe até quer, mas o espírito não quer vir naquela mãe, não aceita. E o contrário, a mãe não quer e o espírito quer. Porque o processo de reencarnação, mesmo que seja curto, mesmo que seja doloroso, se faz necessário e urgente para muitos espíritos, porque a dor moral desses espíritos é muito grande. Então eles precisam de vir, mesmo sabendo que seu tempo de vida será curto, às vezes, mesmo sabendo, mas é a única forma dele conseguir liberar aquela dor moral é passando por aquele processo. Então, existem essas situações de abortos, né, que que geram esses tipos de mais desarmonia, mais guerra entre esses espíritos, por nós não respeitarmos as leis divinas, por nós não amarmos, por nós não nos resolver as nossas situações com os nossos inimigos ainda em carne. Porque se todo esse processo que gerou esses inimigos e que foi para o plano espiritual quando desencarnou e que continuou essa dívida, se em carne nós tivéssemos aprendido a amar, tivéssemos aprendido a perdoar, a pedir perdão, quando nós partirmos para o plano espiritual, nós não levaríamos inimigos. Então, essa situação não haveria necessidade de acontecer. Mas como não acontece, aí temos que passar por isso. Existe também as situações de aborto, né, que são necessárias, porque às vezes para salvar a vida da mãe, né? Aí neste caso, sim, é permitido, porque a vida da mãe já está em andamento, ela já está, né? E a criança que vai vir ainda iria iniciar. Nesse caso, espiritualmente, né? Várias leituras, vários estudos falam que nesse caso deve-se preservar então a vida da mãe. Né? A gente sabe que nada é o acaso, então que teria sim esse espírito que passar por isso, mas muitas vezes esse espírito não era o inimigo, mas ele teria a necessidade desse tipo, dessa natureza de prova para passar, né? Mas entre salvar a mãe e esse feto, a prioridade seria para a mãe. E o que acontece com essas mães, né, que fazem um aborto e com esses espíritos que são abortados? Bom, os espíritos que são abortados, dependendo do grau, do nível de interesse, da vontade que ele tem de melhorar ou não, quando ele fica muito raivoso, muito irado, ele acaba ficando preso naquele corpo de criança por um determinado período, né? Que isso vai ser individualizado de cada um, de acordo com a capacidade de compreensão. Às vezes fica jogado nos esgotos, nos lixos, nos sacos, nas fossas, por dezenas de anos, por ter raiva, por ter ódio. Outros escapam, mas não ficam nesses lugares, mas ficam perseguindo as mães,
com muito ódio, com muita revolta, porque não aceita, porque foi desperdiçada a chance que lhe foi dada. Então eles não conseguem perdoar. E isso gera mais conflito e mais dores e mais dificuldade, tanto para a mãe como para esse espírito que foi abortado. Então, que era para ser um processo mais tranquilo de regeneração, esse aborto provocou mais ódio em algumas situações. Aí vai ter que fazer todo esse trabalho de aproximação de novo, de perdão, para que eles possam superar essa dificuldade. Porque nós não caminhamos com inimigos, nós caminhamos com amigos, com irmãos. Então nós vamos precisar de superar. Então tem que ser feito para uma mãe que faz um aborto, tem que começar a fazer oração para aquele espírito, pedir o perdão para ele, né? Muitas vezes será aceito, outras vezes não será, mas já é um início, já é uma preparação, né? Fazer algo também que possa, que de alguma forma, diminuir esse peso na consciência, né? Cuidar bem dos filhos que virão depois, fazer um trabalho com crianças, porque nessa situação de um aborto, normalmente nós criamos três débitos, né? Nós temos débito com as leis divinas, fez um aborto. Esse débito nós teremos que reparar, não há como, teremos que reparar esse débito, né? Nós criamos um débito com aquele espírito que nós abortamos. Então, esse conta nós teremos que fazer um ajuste, teremos que pedir perdão. O perdão desse espírito, mesmo que nós consigamos, não exime o débito divino. O débito divino vai continuar. O perdão não exime. E temos a nossa consciência, que também vai nos cobrar gravemente. Então nós temos um problema, são três problemas graves, sendo que para amenizar a nossa consciência e para amenizar o débito divino, o que nós podemos fazer? Né? Porque para amenizar a nossa situação com o Espírito, nós temos que mostrar para ele que nós mudamos, nós temos que pedir perdão e tentar conseguir o perdão. Se conseguir, não exime os outros pesos, mas exime na nossa consciência o trabalho no bem, tanto para as leis divinas. Se eu vou cuidar de crianças, né? Se eu vou fazer um trabalho digno com os filhos, com outros filhos, o trabalho no bem vai me dignificar. Não só perante a Deus, mas perante a minha consciência. Eu errei. Eu cometi esse erro. Às vezes, uma série de fatores me levou a fazer esse aborto, não necessariamente inimigo. Às vezes eu era jovem, eu era imaturo, estava passando por muitas dificuldades, um monte de situação. Mas eu quero reparar isso. Eu vou cuidar bem dos meus próximos filhos, eu vou fazer um trabalho de caridade, eu vou trabalhar com criança, eu vou ajudar. Ou seja, eu começo em vida a cuidar de outras crianças que não foram aquela que eu abortei, mas eu já estou nesse processo de regeneração, não só com a minha consciência, mas com as leis divinas. Isso, de alguma forma, vai abrandar esse processo quando eu chegar no planejamento reencarnatório. Então, quando nós podemos ver, existem alguns fatores que podem levar ao aborto, né? Alguns com a participação da mãe, outros sem a participação da mãe. Em acontecendo o aborto, que deve ser feito de todas as formas evitado, né, tentado de todas as formas para ser evitado, o que nós podemos fazer para minorar essas dificuldades para nós e perante as infrações divinas, e o que nós temos que fazer para conseguir o perdão daquele espírito, né, que foi abortado. A lei resume no amor. Tudo gira em torno do amor, que é da lei do nosso Criador. Pois o amor permite a aceitação das diferenças, o amor permite o perdão, né? O amor faz com que nós unamos no trabalho de ajudar outros que estão passando pela mesma dificuldade que nós passamos, criar situações para que próximas crianças não sejam abortadas, né? Nos transformarmos intimamente através do processo de oração, da mudança íntima, sendo pessoas melhores,
que isso vai contagiar de alguma forma aquele espírito que tem raiva de nós, pelo processo de oração, pelo processo de evangelho no lar, pelo processo de caridade, em vez de nós absorvermos aquela energia de revolta, de vingança, nós passamos a alimentá-lo com energias purificadoras do amor, do perdão, do trabalho no bem, da caridade. Então todo o processo se resume em amor. Né? Mesmo com todas as diferenças, nós precisamos aprender a amar. Porque se nós amarmos também, não criaremos inimigos. Inimigos não perpetuarão além túmulo. Então nós não teremos inimigo para fazer reajuste depois. Busque amor nos seus corações. Encontre no Evangelho as ferramentas necessárias. Entenda as suas diferenças, suas dificuldades. Gaste tudo, os seus limites, nas soluções para resolver um problema, para que você não tenha amanhã um peso de consciência. Porque o que nos cobra no plano espiritual é a nossa consciência. Então, quando nós chegamos no plano espiritual, falo, olha, eu me esforcei ao máximo, eu gastei todas as situações possíveis que eu tinha disponível para tentar resolver essa situação. Né? Eu estou com a consciência tranquila de que tudo que me era possível, eu fiz, eu me esforcei para que eu não criasse um inimigo, eu me esforcei para que isso desse certo, que são situações que vão te trazer uma tranquilidade de consciência para quando eu vou chegar lá, e assim você poder ter uma qualidade melhor de vida no novo processo reencarnatório que virá. Então, eu acho assim, dentro dessa situação de aborto, conseguimos explorar alguns pontos, né? Pode ser que tenha ficado algum que a gente pode explorar depois, mas como o nosso tempo, para não ficar muito longo, deu para a gente ter uma compreensão um pouco de todo esse processo de aborto. Que possamos fazer campanha, que possamos fazer alerta, né? Que possamos cobrar dos nossos políticos para que o aborto não seja permitido, né? Brigamos tanto por situações de que em outros planetas estão buscando vida em outros planetas, né? Buscam vidas, nem que seja microcelulares, né? Buscando nos lagos de outros planetas congelados, em tudo, né? Ou na Lua, querendo buscar uma forma de vida, pode ser uma molécula, uma célula, eles consideram vida. E aqui nós abortando crianças e querendo que isso seja aprovado. Um absurdo, né? Valorizar uma molécula no outro planeta e aqui aprovar o aborto de uma vida. Que possamos fazer campanha contra. E naquelas mães que têm dificuldades, que possamos fazer orações, que possamos amá-la. Nas famílias que têm esses conflitos, que a compreensão se faça presente nesses corações, nesses lares, né, que enfrentam todas essas dificuldades. Que os profissionais de saúde, profissionais que fazem esse tipo de procedimento tenham mais conhecimento, mais discernimento do que eles, de alguma forma, eles estão se comprometendo nesse processo também. Mesmo que ele não seja a ponta principal, mas eles participam e terão igualmente, e serão, né, igualmente responsabilizados pelas leis divinas. Não ficarão imunes às leis divinas. Mestre amado Jesus, estamos aqui encerrando mais um Evangelho, pedindo a bênção para todos nós que participamos desse Evangelho de hoje. Pedimos que estenda as mãos sobre as águas aqui postas, colocando nela o seu salutar remédio, retirando das forças dos minerais, das raízes das plantas medicinais, todas as energias necessárias, todos os elementos químicos necessários para colocar nessa água. Que ao tomarmos essa água, sentiremos um bálsamo em nosso organismo, o equilíbrio do nosso corpo e do nosso espírito. Graças a Deus. E agora, nos preparando para a nossa oração de encerramento, que possamos respirar, equilibrar os nossos sentimentos, harmonizar, sentir a presença da espiritualidade amiga,
a nos envolver, a nos embalar, que ela possa visitar cada lar, cada mãe que pensa em fazer aborto, cada profissional que pensa em trabalhar nessa área, demovendo ele desses pensamentos, dessas ideias, envolver cada um com o pensamento dos sorosos, que ela vai em cada esgoto, em cada fossa, em cada canto que se encontra algum espírito que foi abortado, que está preso nesse feto, nessa situação, pelo ódio, pela revolta, pelo desejo de vingança, que eles possam ser recolhidos, que eles possam ser atendidos, que eles possam compreender que, apesar do erro, eles terão novas oportunidades, né? Os ajustes serão, a vingança não cabe a nós, Deus não nomeia ninguém como vingador, a justiça divina se encarrega de resolver essas situações, mas que todos recebam o amor, as mães, os pais que participaram disso, os espíritos que foram abortados. Vamos fazer uma grande corrente de luz, vamos abraçar todo esse grupo de espírito, tanto os profissionais que participam, né? As mães, os pais, os espíritos. Vamos colocar todo mundo num círculo de luz e vamos dar um grande abraço. Aquele abraço de amor bem forte neles, pacificando os corações, pacificando esses espíritos, levando harmonia, levando paz, trazendo a necessidade da reaproximação, trazendo a necessidade do amor, trazendo a necessidade do perdão. E como guia de todo esse grupo que está envolvido nesse momento de oração, quem vai comandar será o nosso Mestre Jesus, estendendo a mão sobre as nossas cabeças, tanto dos encarnados como dos desencarnados. E que com seu amor ele balsamiza cada espírito, cada ser pensante, cada coração, e que possamos juntos expandir esse momento de oração através da prece de encerramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja.